Entendo que não existe CPM fixo para canais, nem para nichos, mas quais estratégias posso ter para melhorar a qualificação do meu público e assim do CPM? Pois o CPM está ligado com o público. Sim, perfeito. Então, ótimo. O CPM é relacionado ao espectador. É quanto o espectador vale para o anunciante. Então aquela pessoa deu play no seu vídeo e ela tem um alto valor para o anunciante, ele paga caro para aparecer para aquela pessoa. E com o valor que os anunciantes gastam para atingir meu público, certo? Certo, perfeito. Então como melhorar esse público? Primeira coisa que a gente tem que entender é, você precisa escolher quem é o seu público-alvo. Você precisa determinar quem são as pessoas que potencialmente vão te assistir. Normalmente, quando você opta por um público mais jovem, a tendência é que o seu CPM seja um pouco mais baixo. Quando você opta por um público um pouco mais adulto, o seu CPM tende a ser um pouco mais alto. Esse é um padrão. Também tem escolhas que a gente pode fazer, que é, por exemplo, você fala sobre coreanismo. Tem uma tendência muito popular sobre a cultura coreana. Não sei se você está ensinando sobre falar coreano, se você está só falando sobre a cultura coreana em geral e tal, mas o interesse é muito pop. Os coreanos hoje, a cultura coreana, ela tá muito pop. Ela virou cultura pop. Tudo que é cultura pop tende a ter um CPM um pouco mais baixo. Por quê? Porque você se dilui em uma população muito grande. Tem gente de todo tipo que gosta. Agora, dentre todo mundo que gosta de coreanismos em geral, quantas pessoas podem consumir as coisas do mundo coreano? Consumir mesmo, que não é só assistir um dorama ou coisa do tipo, mas consumir de comprar produtos, de fazer um curso, de viajar para a Coreia. Isso vai qualificando o seu público numa faixa de renda mais alta. Infelizmente a gente tem que falar isso porque no Brasil a discrepância entre faixas de renda é muito grande, ela é muito mais evidente do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando a gente faz comparação de CPMs nos Estados Unidos, a discrepância entre faixa etária e faixa de renda da população é muito menor. Existe, claro, tem uma classe A que ganha mais e que os anunciantes querem atingir essas pessoas e paga mais caro por elas. Mas a discrepância não é tão grande. No Brasil, você vê casos, por exemplo, que o CPM de certas faixas de renda da população... Então, gente, eu sei que esse assunto é chato, mas assim, a gente tem que entender essas questões, tá? Para pensar público-alvo. E também para a gente entender o nosso lugar dentro da plataforma. Porque não dá para a gente mirar só na classe A que os anunciantes estão dispostos a pagar muito. Não dá. Se a gente fizer isso, tem uma questão também de lei da oferta e da procura. Vai todo mundo produzir só para uma faixa de idade ou só para uma faixa de renda? E aí, onde é que está o resto dos usuários? Tá? Então, às vezes, a gente pode ganhar no volume. Meu CPM está baixo, então eu vou trabalhar no volume. Eu preciso aumentar, então, o meu volume. Eu preciso aumentar minhas visualizações. Então, vamos por aí, primeiro. Seu CPM está baixo, você já descobriu que seu CPM é na ordem de $2. Só para ficar claro também, a gente está falando de CPM, mas no fim é RPM, né? Que é o que a gente recebe efetivamente. Então, você descobre lá que o seu... Vamos jogar mais baixo ainda, $1. E você está fazendo 100 mil visualizações, sempre $1, não adianta, aquele é o seu público, você já identificou que aquela é a sua faixa etária, aquela é a sua faixa de renda, o seu público é mais jovem mesmo, vai ficar na ordem ali de $1 de RPM. Então, para cada 100 mil visualizações, você vai ganhar $100. O que você faz para você ganhar mais? Primeiro, investe em outros métodos de monetização. Não fica preso só ao formato AdSense. Não fica preso só a isso. Porque senão você vai continuar sempre ganhando só $100. Não que $100 seja ruim, R$500 por mês na conta de muita gente aí é uma grana absurda. É o Brasil, essa discrepância de faixa de renda, de região onde você mora. Às vezes R$500 é muito dinheiro em certas regiões do Brasil e R$500 não é nada se você mora na região nobre de São Paulo ou numa região nobre do Rio de Janeiro. Né? Aí R$500 você mal vai até a esquina. A gente tem essas discrepâncias regionais, culturais, de faixa de renda, então tem um monte de coisa. Custos de vida no Brasil são os mais variados. Tá vendo como é que tudo tem a ver também com o nosso público? Se o seu público tá mais no interiorzão do Brasil, em qualquer lugar é interiorzão do Brasil, né? Porque a gente sabe que mesmo em regiões muito ricas, né? No estado de São Paulo, algumas regiões do sul, próximos a grandes metrópoles, né? Mesmo grandes metrópoles de turismo, a gente sabe que tem o interiorzão das grandes metrópoles, que é o custo de vida lá é mais baixo. Então, se você fala muito para esse público, seu CPM vai ser mais baixo, seu RPM vai ser mais baixo.
Mas digamos então que você está lá naquela faixa de $1, não tem o que fazer, o que você vai fazer? Investir em outros métodos, porque você está tendo um bom volume de visualizações, e fazer com que esse volume de visualizações te converta renda a partir de outros métodos. Ou você aumenta suas visualizações. Então agora eu preciso trabalhar para crescer visualizações, porque meu CPM vai ficar nessa faixa. E se você investe em outros métodos de monetização, programas afiliados, por exemplo, você não precisa fazer um esforço muito grande em ganhar mais visualizações. Você precisa fazer mais um esforço em escrever bons roteiros e boas argumentações para as pessoas comprarem pela sua indicação. Comprarem porque você está recomendando alguma coisa. Essas estratégias às vezes funcionam melhor, porque o seu esforço de ganhar dinheiro vai ser menor. Se dá para repensar o seu público-alvo, não é da noite para o dia que você vai fazer essa mudança. Essa mudança vai ser aos poucos. Você vai abraçando certos públicos e vai descobrindo que aquele público, mesmo que te gere menos visualizações, tem um valor para o mercado um pouco mais alto. E aí é tentar falar para essa comunidade, para essas pessoas. É mais difícil, principalmente se isso não é a sua realidade. Não adianta às vezes você querer também falar para um público de uma faixa de renda mais alta, se essa não é a sua realidade. Às vezes você é até uma pessoa de faixa de renda alta, mas o tipo de conteúdo que você produz não vai chegar nessa faixa de renda alta. Também às vezes não é nem a nossa realidade mesmo como pessoa. O conteúdo não abarca todas essas pessoas. São vários esses pequenos detalhes. Agora, Marcos, você falou, mas e daí? Como é que aumenta o meu CPM? Como é que melhora o meu CPM? Como é que faz para eu ganhar mais dinheiro? De verdade, tem uma estratégia que vai funcionar para todo mundo. Essa aqui eu já testei com algumas centenas de canais. Isso vai funcionar. Seu CPM, seu RPM vão subir. Quanto vai subir? Pode ser o dobro, pode ser o triplo. Tem um canal de um amigo meu que já chegou 3 vezes mais o CPM, quando ele começou a melhorar essas questões, que é retenção. Quanto maior é a retenção e o engajamento do seu público, mais os anunciantes vão pagar. Porque eles pagam pela atenção das pessoas. Se o seu canal dá grandes sinais positivos de segurar a atenção das pessoas, os anunciantes vão pagar mais por esse público. Porque esse público já está engajado. O que o anunciante quer? Ele quer aproveitar do engajamento que você tirou desse público. Quando você tira um grande engajamento do público, isso passa um sinal para o sistema do Google Ads na hora de vender a publicidade dentro do seu canal. Ele é como se o sistema do Google Ads dissesse para o anunciante assim, olha, isso aqui é a média geral dos outros canais, e nesse canal aqui específico, ele tem uma alta retenção, e quando a gente coloca anúncios seus lá, o público responde bem ao seu anúncio também. Aí quando essas duas coisas combinam, o anunciante fala, opa, beleza, então eu quero aparecer mais vezes nesse canal. Só que para ele aparecer mais vezes no seu canal, ele tem que pagar mais. Porque a disputa é maior. A disputa por aquele espaço é maior. Se você consegue melhorar o nível de engajamento e de retenção dos seus vídeos, aí sim, isso está no nosso controle, porque você precisa escrever bons roteiros, editar bem os seus vídeos, entregar um conteúdo extremamente útil, relevante. Vai passar, aí leva um tempinho, leva ali uns 2, 3 meses até esses números realmente melhorarem, até você começar a publicar vídeos que dão um resultado positivo em termos de engajamento e de retenção. Os anunciantes começam a migrar. E ser extremamente amigável para os anunciantes. Você tem que ser amigável para os seus espectadores e também tem que ser amigável para os anunciantes. Inclusive, o YouTube tem uma página inteira só para mostrar como ser mais amigável para os anunciantes. O que os anunciantes esperam dos nossos canais. Essas questões de ser um pouco mais family friendly também, né? Mais para toda a família, isso é extremamente favorável, entre outros aspectos. Tem algumas coisinhas que a gente consegue fazer de vez em quando que atrai anunciantes também. Quando você fala de certos produtos, certos serviços que abarcam aquele interesse do anunciante. Vou dar um exemplo aqui bem simples, bem banal. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre editor de vídeos. Então, editor de vídeo para PCs fracos. Quando eu fiz isso, eu percebi que esse tipo de vídeo, na época, agora não tá tanto não, mas na época teve uma melhora no CPM para esse tipo de vídeo. Por quê? Tinham muitas empresas, várias empresas de edição de vídeo que estavam vendendo seus produtos e fazendo anúncios nesse formato. Foi até sem querer.
que eu descobri isso. E aí, os anunciantes estavam gastando mais. Depois eu percebi que o CPM tinha melhorado e essas empresas começaram a entrar em contato também comigo para eu anunciar. Eu fiz até anúncio de alguns desses editores de vídeo aqui no canal. Porque eles entraram em contato, não só pagaram mais para aparecer nos meus vídeos, como estavam dispostos a pagar como anunciante dentro do canal diretamente, contratando um conteúdo do canal. Essas questõezinhas fazem com que o nosso CPM melhore um pouco. Se você tiver essa percepção de mercado, então, digamos que você tem um canal de culinária, e aí vai chegar agora Páscoa. Os anunciantes de chocolates, em geral, vão comprar publicidade. Se você se antecipar a isso, pelo menos uns 2 meses antes, e começar a falar sobre como fazer ovos de Páscoa, qual o melhor chocolate para você fazer ovos de Páscoa, quais são os melhores ovos de Páscoa do mercado, quais são as melhores opções, qual que é o melhor custo-benefício, porque os ovos de Páscoa são caros, né? Quais que valem a pena aquele preço que as empresas estão cobrando e tudo. Quando você começa a fazer esses comparativos, você gasta o seu dinheiro comprando ovos de Páscoa, vocês vão ver que tem muito canal que faz esse tipo de coisa. Ele vai lá, compra os ovos de Páscoa mais caros e não sei o que e tal. Por quê? As empresas de chocolate, as docerias em geral, as lojas de chocolate, de presentes de Páscoa, vão gastar dinheiro para aparecer nesse canal. Você atrai os anunciantes e, de certa forma, dependendo da relevância que o seu canal tem, essas empresas vão entrar em contato diretamente com você e falar, olha, quero patrocinar o seu canal. Você está falando aí dos nossos produtos, ou está falando dos produtos dos nossos concorrentes, que tal você falar da gente também? Isso, naquela época, vai melhorar o seu CPM. Se você tem essa percepção ao longo do ano, se você tiver essa percepção ao longo do ano, você vai ter melhores CPMs regularmente. Gente, de novo, eu tô falando CPM, mas é claro que a gente tá falando de RPM, porque o CPM é quanto os anunciantes estão dispostos a pagar caso eles apareçam 100% das vezes dentro dos seus vídeos. Só que a gente sabe que nem todo vídeo tem publicidade sendo exibida e nem sempre são os anunciantes que pagam mais caro. Às vezes tem a flutuação dos anunciantes mais baratos também. E aí a gente tem o RPM, que é a média. A média entre os valores de CPM que tiveram e a média de visualizações monetizadas versus as não monetizadas, as visualizações que não apareceram anúncio. Se você consegue atingir o seu público dessa forma e se você consegue atingir os anunciantes dessa forma, o seu CPM, o seu RPM vão ser sempre acima da média. Você vai ter padrões melhores dentro do YouTube. E é claro, sem abrir mão de ganhar dinheiro de outras fontes. Por quê? Toda fonte de visualização, e eu tenho já essa perspectiva, vários testes que eu já fiz, não só nos meus canais, mas em canais de outras pessoas também, se você tiver de 5 mil a 10 mil visualizações por mês, você consegue ganhar com outros métodos de monetização pelo menos R$1.000. Dá para tirar ali quase um salário mínimo com 5 mil visualizações, 10 mil visualizações quando muito. Dá para fazer isso. Não é matematicamente progressivo. Não significa, então, então se eu fizer 100 mil visualizações, eu vou fazer R$10.000 por mês. Não é exatamente assim. Mas o que eu tô falando é que se você aplicar estratégias boas, corretas, você tiver ali de 5 mil a 10 mil visualizações, dá para trabalhar estratégias de monetização em que você consegue ótimos resultados na faixa ali de R$1.000 mensais. Eu faço isso no meu canal de realidade virtual, que é bem pequeno, tá prestes a monetizar no YouTube ainda, não foi monetizado no YouTube ainda, deve ser lá para janeiro, que eu vou conseguir todas as métricas. Eu faço em torno de 7 mil visualizações por mês e tô tirando ali mais ou menos 2.000, 2.300 todos os meses só com programas afiliados. E eu conheço algumas dezenas de canais que aplicam técnicas desse tipo, que não tem milhões de visualizações, tem 10 mil, 15 mil, 20 mil visualizações e tiram também R$2.000, R$3.000 só com programas afiliados. Basta aplicar as estratégias certas e não ficar dependendo só do AdSense. O AdSense ele vira um complemento de renda para você. É claro que é um ótimo complemento de renda para o Brasil, porque qualquer $100 viram R$500, qualquer $200 viram praticamente um salário mínimo. A gente tem que entender essas discrepâncias da sociedade brasileira. Mas a gente não pode olhar só para esses números. Existem muitas possibilidades.